nossos milhares, quiçá milhões de fãs. Mais um papo no É Nós Queiroz. Hoje eu estou com o Rui, o meia atacante, meia armador do Papão. Veio bater um papo com a gente aqui no É Nós Queiroz. Já começo primeiro, obviamente, Rui, te agradecendo o espaço e o tempo para tu vires trocar uma ideia com É Nós aqui. Seja muito bem-vindo ao canal e a Belém, né? Que é a primeira vez que eu converso contigo. Seja bem-vindo, irmão. Que isso, eu que agradeço. Prazer, né? Podendo estar falando contigo aí com o É Nós Queiroz. Estou muito feliz e de antemão já aceitei o convite aí. Então é um prazer estar falando contigo aí. Obrigado, irmão. Galera, nação queirozense, nação bicoloto, quer saber como vai ser esse papo com o Rui? Eu já te peço, tu já sabes. Vem com nós, papai. Rui, tu é um jogador que já passou por clubes de massa, Curitiba, Náutico. Jogaste num grande de Minas, até porque ele é um dos de Minas que está hoje na Série A. Já tiveste acesso e chegaste no Papão. A galera sabe que a gente vai falar de futebol, de time, mas não tem jeito, a nação bicolor está, né, esperando e tudo. Me conta um pouquinho dessa tua trajetória até chegar aqui. E a pergunta que já deve ter te feito 1 milhão de vezes, mas vamos fazer mais uma. O que te fez aceitar o desafio de um clube do tamanho do Paysandu, passando por um momento um pouco diferente? O que te fez aceitar essa proposta? Cara, então, falando um pouco, né, do meu trajeto aí no futebol, comecei na base do Curitiba, né? Eu acho que foi o meu clube formador, onde eu também me formei como homem, como cidadão, e tive várias vindas e voltas, né, no Curitiba. E aí eu tive o privilégio de trabalhar com o Itamar Chuli no Operário de Ponta Grossa. E aí lá onde foi o meu primeiro título, né, como profissional. E daí de lá eu voltei para o Curitiba, onde eu tive muita felicidade, né, que eu joguei até 2016, aí eu me transferi para a América Mineiro em 2017, onde também creio que foi um ano muito abençoado, maravilhoso. A gente conseguiu ser campeão da Série B. E posteriormente eu voltei à equipe do Curitiba, onde algumas lesões me atrapalharam e eu não consegui dar sequência no meu trabalho num ano tão bom que eu tinha feito no ano anteriormente. E aí, nessa situação de lesões, não jogar tanto, eu acabei sendo emprestado para o Vitória, onde também eu creio que as lesões me atrapalharam um pouco e não consegui dar sequência. Então, aí foram praticamente 2 anos que eu perdi assim, da minha carreira por causa de lesão. E aí, em 2020, com todo o fato da pandemia, tudo, retornei ao Curitiba, né, que eu tinha contrato vigente ainda, e tive um início muito bom, fazendo gols, dando assistências, aí veio a pandemia. Aí, durante a pandemia, eu estava trabalhando tudo e tive uma lesão também, onde, quando voltou os trabalhos, eu não consegui manter o mesmo nível. E, como acontece no futebol, não consegui me firmar, né, na equipe e rescindi meu contrato e fui para o Náutico. E aí fui no Náutico, creio que eu comecei muito bem também, assim, a temporada, sabe? Desde quando eu cheguei. E aí, depois acabou caindo um pouco o rendimento também. E aí entra aí a parte também do interesse do Paysandu, né? Eu sempre joguei aqui contra o Paysandu e eu sempre tive um carinho especial pelo clube. Então, a partir do momento que o Ítalo entrou em contato comigo, perguntando se eu tinha o interesse de vir, teve vários fatores que favoreceram, né? O Ítalo, que eu já tive o prazer de trabalhar no Náutico, o Itamar Chuli, como eu falei anteriormente, né? Que eu trabalhei em 2015. Mas o que mais me moveu e me chamou a atenção em vir realmente foi poder jogar a favor do Paysandu, porque é uma equipe muito grande, né? Infelizmente está passando por esse processo na Série C, que é uma divisão que realmente não é do nível do Paysandu. O Paysandu é uma equipe muito gigante, uma torcida realmente muito apaixonada pelo clube, né? Então, foram esses fatores aí que me fizeram vir vestir essa camisa e eu só tenho que tentar honrar e representar essa camiseta da melhor maneira possível dentro de campo. Oi, tu sabes que tu vieste para ocupar um espaço no campo, uma função, aí é uma opinião que eu estou dando junto com a minha questão que eu vou te passar, que o Paysandu vem buscando, né?
Não só o Paysandu, né? Hoje o futebol brasileiro vem buscando, mas assim, o Paysandu vem. Teve o Tomás Bastos, aí cai um pouco, aí veio outro, o Alex Maranhão e tal. Parece que essa função ali do cara que vai municiar o ataque, participar também do ataque, vem sendo uma procura. E quando tu vens contratado, Rui, a expectativa foi o abemos meia, abemos o 10, abemos o craque, e então a expectativa foi muito grande. Toda essa enrolação que eu estou fazendo é para te dizer o seguinte: essa não é pressão assim, mas essa expectativa muito grande nessa função do 10, do cara que arma, isso faz o jogador, porra, ter medo. Eu vou te fazer uma pergunta: ter medo, parece um termo pesado, mas tu vais entender, de tentar um algo diferente, ou se erra, dizia, eu não vou mais tentar. Tem isso para ti e para jogador? Tu entendeu a minha pergunta ou eu falei muita bobagem? Não, não, não sei, eu entendi. Então, cara, como você falou, é uma função que hoje tá extinta no futebol brasileiro, né? Tem várias equipes aí que não tem um camisa 10 clássico, que não tem aquele camisa 10 que deixa o centroavante na cara do gol. E referente à sua pergunta, a questão não é a pessoa ter medo, né? A gente sempre joga visando sempre deixar o nosso companheiro, né, no caso o Nicolas, na cara do gol. Só que tem partidas que realmente as coisas não acontecem. Às vezes a parte técnica, você não está no seu melhor dia, às vezes você não consegue encaixar, né, uma boa jogada. Então eu creio que, no meu caso, né, acontece isso. Eu sempre vou procurar tentar, às vezes é por isso que eu sou bastante cobrado, né, porque a minha função é tentar bastante, né, acionar o Nicolas, tanto os nossos jogadores de beirada, então a tendência é eu errar bastante. E eu não me importo com isso em questão de errar, porque a minha função realmente é tentar. Se eu tentar 10 vezes e uma que eu acertar, o Nicolas fazer o gol, para mim eu já estou satisfeito, que é o objetivo concluído. Mas, logicamente, que você errando, 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 isso tende a você perder um pouco a confiança. Não no meu caso, estou falando uma questão para quem Ampla. for para quem for começar a jogar ou para quem está nessa profissão sabe como é que é, mas eu estou tendo o privilégio, né, de poder ter essa responsabilidade, né, de ser esse camisa 10 criador, armador do Paysandu. E como eu falei anteriormente, eu vou trabalhar muito, me dedicar, me doar ao máximo para mim poder responder à altura, né, também do que foi a minha contratação e particularmente que eu me cobro bastante, eu poder realizar aquilo que eu sei fazer de melhor, né, que é deixar o centroavante na cara do gol e também possivelmente conseguir balançar as redes ali de vez em quando. Deixa eu te falar. A gente está gravando após o jogo contra o CRB, que eu vi. ah, Foi um dia que teve os embates, né? Pará e Alagoas, né? Ah, e aí eu fiz uma live depois e eu falei que aquele jogo, primeiro que eu tuitei que o jogo estava bom de ver, cara. Obviamente, com as dificuldades de gramado e tal, com o nervosismo, mas era um jogo. Eu vou te falar quem estava vendo na televisão, que era a tua opinião. O Uhum. jogo estava acontecendo, cara, chance, marcação, estava legal, estava divertido de ver. Vocês poderiam ter perdido como perderam, mas poderiam ter empatado ou ganhado também, por chances. Vocês tiveram condições. O que faltou ali? E se a minha visão do que aconteceu está certa, ou vocês lá dentro acharam, porra, Paulo, não, a gente não jogou legal? Me dá a tua opinião, o que tu acha? Cara, então, na minha visão, eu acho que você foi muito feliz, né, na sua colocação. Deu para ver que foram duas equipes que têm as suas diferenças. Ali, naquele momento, era só de divisão, porque dentro de campo a gente conseguiu assimilar tudo que foi trabalhado, né, durante a semana. A gente conseguiu, até certo ponto, neutralizar os pontos fortes da equipe deles. E nós, jogadores dentro de campo ali, a gente realmente, né, estava muito convicto, estava muito confiante de que a gente poderia sair com um resultado positivo. Lógico que, infelizmente, né, no futebol nunca você faz o melhor jogo e sai com a vitória.
E também não significa que a gente fez o melhor jogo nosso da temporada. Teve falhas, teve erros, teve setores do campo que eu creio que a gente poderia ter jogado melhor, que eu me incluo nisso, né, que é o setor do meio de campo. Eu acho que eu, particularmente, poderia render um pouco mais e ajudar a equipe. Foste Mas, cobrado, né? exatamente. Foste bem cobrado. Tá. Mas eu acho, cara, assim, sinceramente, assim, dói bastante, porque a gente fez muito por merecer essa classificação. Eu creio que maior parte do jogo, assim, a gente buscou muito placar, a gente teve inúmeras oportunidades de converter em gol, e o futebol não perdoa, né? Infelizmente, no detalhe ali, a gente, se você for analisar friamente, eles tiveram um contra-ataque no primeiro tempo, que a gente deu a bola para eles, e o Perema foi feliz e tirou quase dentro do gol ali. E também o lance do primeiro gol, que foi um gol que a gente tinha acabado de fazer um gol, trazendo para a linguagem do futebol. Não pode tomar um gol faltando 1 minuto para acabar o primeiro tempo, e a gente não pode também tomar um gol com 1 minuto voltando do segundo tempo. Talvez se a gente fosse para o vestiário com o placar de 1-0, talvez seria outra atmosfera, outro jogo, a gente ia conseguir controlar, porque a gente estava controlando a equipe deles, a gente estava tendo o maior volume de bola. Só que, infelizmente, o detalhe, que eu creio que fez a diferença também no reparto. Se você for ver assim, não foi uma diferença grotesca assim da equipe deles para a nossa. Eles aproveitaram as oportunidades que fizeram os gols de uma maneira que a gente já sabia que poderia acontecer, e a gente cometeu os erros também, coletivo, eu falo coletivo, nunca individual. Então, eu creio que para a gente, assim, a gente está fazendo boas partidas, a gente está conseguindo, de certa forma, controlar o adversário, só que a gente está pecando, às vezes, ou em concluir em gol as nossas oportunidades e nos detalhes defensivos, que aí é a equipe toda, né? Que erra, perde um, perde todo mundo. Cara, e aí, pô, aí tem os azares, né? Porque é um jogo. E não tem o lado sorte azar. E aí tem a história do futebol, da história, porra, antigamente essa bola bateria na trave e entra, agora ela bate na trave e sai. Tem, a gente sabe disso. Aí tem o cara que salva um gol, claro, que é o Perema, e logo em seguida falha, e, assim, comete um equívoco, dá o azar e, porra, legal. Aí o cara quer ser o Gamarra, né? Se ele fica só com. Aí ele passa a ser o Perema que faz. E o homem que decide tudo na bola aérea, desvia a bola aérea e dá na coxa do cara do CRB. Então também tem isso. Óbvio, eu disse no Twitter, eu falei assim: faltou competência. Não é chamando de incompetente. É o que você falou. Tiveram as oportunidades, poderiam ter guardado. Eu queria te perguntar duas coisas. Tu falaste do intervalo, caso não tivesse 1-1. Como é um papo aqui, assim, o que tu pode falar, óbvio, num caso desse, no intervalo desse, e depois, numa partida que tu estás dizendo visivelmente, eu estou vendo, eu estou notando que tu está visivelmente, eu vou usar o termo, puto, porque não era para ter perdido do jeito que perdeu. Como é o papo depois, entre vocês? Cara, então, velho, várias emoções, né, florando ali naquele momento ali. A gente tava tão convicto assim que a gente, a partir do momento que a gente fez aquele gol, a gente ia descer pro vestiário ali e a gente ia conseguir usar o que eles usaram contra a gente, né? A gente ia se prostrar e ia jogar no contra-ataque contra a equipe deles, iam se largar. Só que assim, é uma chuva de emoções assim que acaba realmente assim né, falando um pouco a mais com o outro, mas nunca direcionando o erro assim somente para um jogador, mas é óbvio que todo mundo desceu pro vestiário ali puto, porque cara, a gente conseguiu fazer 1-0 dentro da nossa casa. O que todo mundo pensa, agora já era, ninguém tira mais de nós aqui. E num detalhezinho, a gente tomou um empate, então a gente realmente ali, a gente desceu puto, porque a gente fez por merecer sair do primeiro tempo com a vitória, e puto pelo detalhe do gol que a gente tomou, né? A gente tomou o gol no detalhe, assim, numa infelicidade, vamos dizer assim, né? Porque eles, tipo, eles não criaram para chegar. Se eles, sei lá, envolvessem a nossa zaga, chutassem uma bola lá no ângulo,
até a gente entende, mas foi num detalhe que ocasionou o gol. E o final do jogo foi triste, porque é um sentimento de tristeza, de decepção, porque a gente sabe a grande realidade, né? Não tanto só pela parte financeira, mas é um sonho que a gente vive, é uma competição muito que dá muita visibilidade para o atleta, né? Para o clube também em si, né? E a gente batalhou bastante, a gente já foi muito massacrado após o clássico, né? Então a gente realmente sentiu bastante essa desclassificação aí para o CRB. E foi mais assim um vestiário de tristeza, assim. Eu fiquei particularmente triste pela eliminação e pelo meu desempenho, porque eu sei que se eu rendesse melhor a minha função, eu poderia ajudar a equipe de uma maneira melhor. Mas o futebol te prega peças que é incontrolável, né? Então a gente sofreu aquele dia, ainda está doendo bastante, não vou mentir, né? Creio que a gente só vai conseguir superar aí quando apitar o juiz dá início à próxima partida, onde a gente realmente vai poder, né, readquirir, porque hoje, infelizmente, a grande realidade hoje ninguém presta, hoje já há dúvida se contratou o atleta certo. Isso não pode, né, 2 jogos, infelizmente, para quem está o externo do futebol, isso acontece, mas isso a gente tem que entender que no interno, no entorno, não é assim que funciona. A gente tem uma confiança um no outro, a gente confia no planejamento, a gente confia no trabalho que a diretoria, que o presidente, que o treinador está fazendo. E a gente quer que venha logo o próximo jogo para a gente poder provar e para a gente realmente voltar para o trilho das vitórias ali, porque é doído você perder da maneira que foi, porque a gente tinha a plena convicção que a gente tinha capacidade de classificar. Então é isso que fica, né? A dor do você saber que você tinha condição e pelos detalhes, infelizmente, a gente não passou. Eu estou com uma pergunta de um bicolor aqui, o Rafael, que tem a ver com isso. Que ele perguntou assim, ele disse que ele está puto, mas ele disse assim, cara, eu queria saber dele, o Rafael perguntou, como é que está o clima? Tu meio que já falou do grupo após essa eliminação, para o paraense brasileiro. Se ele acha que o plantel tem condições de conquistar os objetivos planejados. Aí, assim, é óbvio, tu vai me dizer que sim, que tem condições. Mas meio que tu já passaste por aí. Como é que estão vocês em relação a esse planejamento? Já falou diretoria, confiar e tal. Como é que está na interna? Sem rasgação de seda, assim, na real, dos jogadores olhando, porque eu sei que vocês olham e dizem, sim. Ou vocês olham, cara, é só ajuste, isso vai dar rock, esse time vai dar rock. Como é que estão vocês? Cara, então, vou usar o termo como vocês usam aqui, né? Que você acabou de falar. Cara, a gente tem muita confiança, tem muita convicção que vai dar rock, né? Como você falou, a gente tem um elenco muito bom, a gente tem profissionais por trás disso que é muito competente, a gente tem uma diretoria que é totalmente fiel naquilo que cumpre com a gente e a gente está fazendo de tudo para que isso aconteça. Eu acho que é só o detalhe realmente que está fazendo a gente, infelizmente, não sair com um resultado positivo na partida, né? Logicamente que a Copa do Brasil não vai mais voltar, o clássico não vai voltar, vai ter outros, a gente quer que tenha os outros, né? Para a gente, né, poder reverter essa situação. Mas, assim, nós internamente, assim, olhando um no olho do outro, a gente tem a plena convicção de que a gente está se entregando, está se doando, está fazendo tudo conforme aquilo que está sendo pedido. Cara, sem sombra de dúvidas aí, cara, como eu já passei em várias equipes, assim, né? Mas é a primeira equipe assim que em tão pouco prazo assim de equipe, porque a gente ainda está em formação, né? Lógico, deve chegar mais companheiros para nos ajudar, né? Durante essa temporada, mas foi o grupo assim que eu trabalhei que mais pouco tempo assim criou uma sintonia, uma intimidade, uma liberdade para poder cobrar um do outro. Então eu creio que isso lá na frente com certeza vai nos acarretar, né? É importante. Temos 3 competições. O de agora é o estadual, então a gente vai dar vida para conquistar, para manter a hegemonia do Paysandu, né, no estado.
e posteriormente o Campeonato Brasileiro da Série C, onde que eu creio que a gente já vai estar totalmente lapidado ali, a gente vai estar todo mundo assim num ritmo físico, técnico, todo mundo igual, a gente vai ter um grupo homogêneo, como diz, né, não heterogêneo hoje. Muitos atletas ainda estão fazendo trabalhos individuais para melhorar o condicionamento físico, então eu creio que até lá a gente vai estar muito forte, e eu tenho certeza que esse ano aí, apesar dessas duas, né, derrotas doídas, sofridas, eu tenho certeza que no final do ano aí, com a graça de Deus aí, nós torcedores, nós bicolores vamos sair com um ano maravilhoso aí, com acesso para a Série B, se Deus quiser. Mas eu queria te perguntar, tu falaste de ajustes individuais, alguns caras estão lá tentando melhorar a parte física, a parte técnica, adaptação ao nosso clima, que a galera acha que é só o calor e não é, é esse abafado que a gente tem aqui, que eu imagino que tu sintas muito ainda. Mas eu queria perguntar do Rui. Quanto o Rui está pronto? 50? 60? Do melhor Rui que tem na tua cabeça? Física e tecnicamente? Cara, eu creio, cara, que assim, eu tô muito bem, assim, sabe? Lógico que a partir do momento que você veste a camiseta do clube, você vai para dentro das quatro linhas ali, o torcedor não quer saber se você tá 100%, se você tá 10%. Você tem que representar a instituição da melhor maneira possível. E isso é aceitável, porque o torcedor é o maior patrimônio do clube, é ele que sustenta o clube, né? Então a gente tem que estar 100% preparado para jogar. Só que muita gente ainda não sabe, mas eu faz muito tempo assim que eu não vinha de partidas diretas assim, né, jogando 90 minutos, 80 minutos. E para mim assim, eu creio que eu estou muito bem assim fisicamente. Lógico, como eu falei. Só que eu ainda acho que pelo fato de eu ainda estar me adaptando, o que eu estou tendo muita mais dificuldade é sobre os campos daqui, sabe? São campos mais pesados, mais assim difíceis assim para a função que eu tenho Ainda que cai um toró, né, Rui? Ainda então cai o toró. e aí ainda, né, o Belém tem essa particularidade, né, o estado em si, né, de chover assim, mas eu acho que isso também não é desculpa, né, porque quando eu aceitei o projeto de vir para cá, eu já sabia de todas as condições, né, só que não pode ser uma desculpa, né, então a gente tem que passar pelas adversidades, né. Então eu creio que eu estou muito bem, cara, sim, tem que melhorar, com certeza, como nós, né? E evoluir a cada dia mais. E eu, nos treinos, nos jogos, com a ajuda dos meus companheiros, estou procurando fazer isso. Mas eu particularmente, até falei com a parte da fisiologia hoje no clube, né? Que eu estou muito feliz assim, com o meu desempenho físico. Às vezes o técnico não tá sendo o melhor do Rui, né? Mas eu acho que o desempenho físico meu, eu estou muito bem. Então, o que eu estou sentindo do que tu está me falando, mais do que a parte física, que as pessoas, e clínica, que muita gente tinha preocupação, tu mesmo falou do teu histórico e tal. O que está faltando para ti é ritmo de jogo, adaptação, porque tu não vinha numa sequência de jogos, né? Então, isso vai te dando mais confiança, mais tudo. E tu sabes que também tem um detalhe, né, meu caro Rui? Pode ser o inferno, mas pode ser o céu, né? Então, assim, caso tu faça um gol, bata uma falta, bote o Cavani na cara do gol, bababá, tu vai virar também o ídolo maior de uma torcida que está carente dessa posição há um tempo. Então, assim, também tem, tu tens essa ciência, também se eu fizer o meu e subo, sou campeão ou subo com o Paysandu, pronto, tô feito. Inclusive, a gente mesmo, assim, no dia a dia nosso, né? Os mais experientes do clube, os que já estão aí há bastante tempo, eles já nos alertavam no começo, né? Porque às vezes a gente que vem de fora, a gente sabe a grandeza do Paysandu, mas não tem a real dimensão do quão grande é essa instituição. E, para ser bem sincero, assim, eu vim para cá, eu sabia da grandeza do clube, mas eu não tinha real noção do que representa o Paysandu, assim, para ser bem sincero, é uma equipe gigantesca, cara, uma torcida muito apaixonada mesmo, muito fiel ao clube. E, cara, como você falou, e eu falei também, né, durante a nossa entrevista aqui, a gente está passando aí 2 semanas aí na tempestade.
na tempestade, que a gente tem que ser forte, a gente tem que ser firme, a gente tem que assumir as responsabilidades, a gente tem que assumir, ter humildade de ver que a gente não está bem, né? No meu caso, eu não fui bem tecnicamente, e isso tem que servir de motivação para quando a alegria voltar, fazer os gols, eu também valorizar, continuar melhorando, porque é ruim, é chato pro atleta, né, cara? Você passar por esse momento assim. Só eu e minha família sabe o quanto foi doloroso perder um clássico, você vir para casa, você ter a sensação de que você não fez o dever, você perdeu uma eliminação onde que a tua família espera tanto que você volte para casa feliz, alegre para dividir com eles, né, essa alegria, e a gente volta triste e aí eles estão aqui, e a minha esposa, minhas filhas para compartilhar dessa dor. Então, nós somos seres humanos também e, cara, eu estou muito esperançoso, estou muito motivado, me motivo todo dia para que eu possa desempenhar o meu melhor futebol, para que eu possa fazer gols, para que eu possa dar alegria para essa torcida, que é só isso que eles merecem. Tu trabalhaste com o Schürrle, né? Se tu fosses Sim. falar, se tu fosses falar para a torcida bicolor, qual é o jeito Schürrle de jogar? O que a torcida pode esperar desse Paysandu? Estou falando meio que taticamente mesmo, assim. Mas o que é o futebol do Schürrle? O que é o estilo do Schürrle? O que a torcida pode esperar do Paysandu do Schürrle? Cara, então, o Itamar, né, eu trabalhei com ele já, apesar de ter passado 6 anos, né, que eu trabalhei com ele, ele só evoluiu, assim, né, na profissão dele, procurou estudar bastante também. E a gente tem muitas opções de jogo, cara. A gente tem variações, né, durante a partida, assim, que a gente também trabalha em cima também do adversário, né? A gente tem a nossa filosofia de jogo, isso a gente não abre mão, nós temos o nosso padrão, seja uma equipe mais adiantada, seja uma equipe um pouco mais construtora, seja uma equipe que espera mais o adversário, então a gente tem, ele tem nos passado todo esse trabalho. Então, cara, ele é um profissional muito competente, cara. Volto a falar, se eu espero que você me entenda, espero que o espectador também entenda. Se a gente não tomasse aqueles 2 gols no detalhe contra o CRB, talvez fosse a formação ideal que o Paysandu tivesse encontrado para a temporada. Mas eu acho. Oi? Mas eu acho. Eu Então, acho que foi. Mas a gente já vinha jogando bastante tempo assim. Só que talvez a gente não foi tão incisivo nos setores como foi nessa partida. Talvez em outras partidas o setor do meio de campo foi melhor e a nossa parte ofensiva foi pior. Em outros jogos, a gente teve um suporte defensivo muito bom e, às vezes, em outras partidas, a gente não teve. E isso tudo é trabalhado. Ele trabalha bastante, ele tem muita segurança na parte defensiva, a gente sabe o que fazer dentro de campo. A gente mesmo, nessa última partida, a gente mudou taticamente durante a partida várias vezes. Então, não dá para se dizer assim que o Itamar Schürrle ele só vai defender ou ele só vai atacar. Hoje o futebol pede isso, né? Você muda variações durante a partida. O que é importante destacar é que a gente, né, como atleta, tem que entender o que ele está passando. E eu creio que isso também a gente tá conseguindo fazer assim, lógico. Precisamos evoluir, como eu falei. A gente está num processo que a gente está evoluindo, a gente tem que evoluir. Se a gente evoluir o quanto antes melhor, ótimo. Só que a gente também tem que entender que não está nada ruim, não tem nada tipo, nossa, coisa horrível. Não, a gente está num processo que a gente sabe que a gente tem que evoluir. O que a gente está fazendo de errado, a gente tem que melhorar, e o que a gente tem fazendo de bom, a gente tem que evoluir também. Então, eu creio que nesse processo, futuramente, né, a gente conseguir aí o objetivo, que primeiramente é o Paraense, e posteriormente aí a Série C, né, que é o sonho de qualquer torcedor, é o sonho nosso, é o sonho da diretoria, e a gente vai em busca disso. Eu queria te perguntar agora um pouco sobre bola mesmo, sobre bola. Que assim, o que. Eu vou lá. Tu jogou no Corinthians. Tu chegaste a enfrentar o G2?
Cara, então, eu tive o G12, assim, a gente já teve o privilégio de trabalhar junto, No mas eu já Vitória? enfrentei, joguei no Vitória com ele e eu já enfrentei ele no clássico Atlético contra o Curitiba. Era isso que eu queria saber. E aí eu falei, rapaz, isso já teve embate lá atrás. Quem ganhou mais lá? Cara, olha, eu vou te falar, eu perdi uma final para eles lá, foi doído, cara. Foi doído, mas espero que tenha ficado lá no passado, lá, espero que tendo o embate eu possa vencer. É. Rui, quem era o teu ídolo, cara? Quem fez tu querer ser jogador de futebol, assim, o cara que tu olhava e, porra, e olha, eu imagino, sendo meia, que vem uns nomes bons aí, vem uns nomes bons. Mas tinha um cara ou não? Tu gostava de jogar futebol, tu queria? Ou tu tinha esse cara que tu olhava velho? Bem, eu imagino um cara aqui que passou pelo Curitiba que todo mundo acha craque. Não sei se pode ser ele ou não, mas quem era o cara? Cara, você tem razão. Para mim, assim, eu sempre fui fã do Alex, né? Eu sempre tive ele como inspiração. Eu tive o prazer e o privilégio, né, de conhecer ele pessoalmente, poder tentar, né, pedir conselhos, né? Então, eu sempre me inspirei nele para jogar e com certeza ele foi assim o principal assim motivo para eu ter ambição, ter coragem, ter vontade de conquistar um dia tudo que ele conquistou. Então foi ele. É ele, né? E aí, É, eu queria saber o seguinte: tu chegou a jogar com ele na passagem final dele pelo Curitiba, não? não, eu tive a oportunidade de jogar contra com ele em Ah. 2014. Eu postei o seguinte que eu fui, infelizmente, eu não tive esse privilégio de poder vendo ele dar show nos treinos, nos jogos, mas Deus sabe todas as coisas, vida que segue. Eu vou te perguntar quem foi o melhor cara que tu jogaste do lado, assim, um ou dois, assim, que tu dizia, cara, o que eu vi esse cara fazendo nos treinos, porque o jogador sempre me diz, Paulo, o que vocês veem o cara fazendo no jogo realmente é do caralho e tal. Mas tem uns malucos que no treino tu fica assim, bicho, esse cara não fez isso. Então, quem é esse cara que treinou contigo e jogou do teu lado? E quem foi o cara que tu ficaste, bicho, eu tô jogando contra esse maluco, esse cara joga muito. Tu tens, é o mesmo? Tem um cara assim, ou alguns caras? Então, cara, eu já tive a oportunidade, né, de jogar com alguns jogadores, mas assim, um cara assim que era fora da série, surreal mesmo, que infelizmente as lesões acabaram encurtando um pouco a carreira dele ou fizeram com que ele não tivesse a projeção, né, total assim que ele teve. Ele conseguiu chegar, mas não conseguiu manter devido às lesões, que foi o Kerrison, cara. Esse cara era surreal, vai ser ver ele no treinamento, as finalizações, ele era realmente assim diferente de todos, assim, cara, diferente de todos mesmo. E cara, o jogador mais difícil que eu já joguei contra, Não sei se tu é o melhor marcador, o cara que tu olhava, tu dizia, esse filho da mãe fez isso, tu é doido. Vocês se cara, admiram jogando, não tem? Assim, eu acho que tem um respeito quando tu joga contra um Alex, contra o cara que sim, tu diz, caralho, ó, tá jogando, tá, aí depois eu imagino que tenha isso. Égua, bicho, tu bicho que o maluco fez, égua, ele é foda, ele é fenômeno, como vocês falam, não tem isso? cara, Entre tem, vocês, tem. Cara, eu já joguei contra, né, os clubes grandes aí, mas assim que dentro de campo assim, você via mesmo assim que ele era diferenciado assim. Eu não tive o privilégio de jogar contra o Neymar, né, mas o Everton Ribeiro e o Rascaeta, para mim, que eu joguei contra, assim, dentro de campo, assim, que você olha assim, você fala, cara, como é que esse cara fez isso? O cara não tinha jogada nenhuma pra fazer, o cara faz uma jogada de gênio, faz um gol ainda. Então, acho que o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, assim, lógico, né? Joguei contra o Gabigol e tudo, mas a gente tá falando daquelas coisas que o cara faz, coisa que você não imagina. Então, eu creio que foi esses dois, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. eu quero te fazer duas perguntas sobre futebol, que eu acho que você falando com o jogador do que ele imagina, você diz muito sobre vocês, de como vocês jogam também, do que você imagina. Eu acho que às vezes a gente fica muito fixado em jogou bem, jogou mal. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu estava vendo a final da Supercopa do Brasil. Não sei se vocês viram, vocês estavam em jogo, eu não lembro. Não, vocês chegaram. Tava treinando. Putz, mas tu chegou a ver depois alguma coisa?
Não, não cheguei a ver, porque a gente Tá, estava vivendo RB mesmo, então... pô, pode crer, é verdade. Mas vamos lá. Naquele jogo ali, teve um cara que, para mim, é o exemplo disso que eu vou te falar: o Felipe Luiz. Felipe Sim, Luiz, ele não é veloz, ele não é forte, ele não é o craque, habilidoso, mas ele joga demais porque ele é inteligente. exato. E aí, quando eu estou falando de inteligência, estou falando se o cara é PhD ou se o cara fez primeiro grau. Estou falando inteligente no que ele trabalha, no que ele entrega. Está me entendendo? E para Sim, sim, mim, vocês são. E isso tem um levantamento. Vocês são uma das profissões que mais tomam decisão. sim, Talvez, se eu não me engano, se eu vi uma coisa, em média de 200 e poucas decisões tomadas em 90 minutos. Simples, sim. complicado e tal. Hoje, a inteligência de jogo é a maior valência que um jogador pode ter, até mais do que ele ser craque com a bola no pé. O que tu acha? É uma curiosidade minha. Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim, cara. Eu acho que vai muito da leitura e da inteligência do atleta dentro de campo. Porque a gente recebe, né? A gente estuda todos os adversários e a gente estuda, né? As equipes. Só que às vezes dentro do campo, determinado atleta ele faz alguma coisa diferente, que é as ações que você está falando, as decisões tomadas dentro de campo. E nesse caso, que você citou o nome do atleta do Flamengo, ele realmente, aí entra, né, no caso, entra a experiência dele, entra a vivência dele, né, da partida, que ele estava totalmente concentrado, ele estava ali de trás, tendo uma leitura já, uma visão inteligente, uma visão ampla do espaço que ele pode ir, que ele não vai encontrar um marcador, ou aonde ele não deve ir, que ele vai, né, encontrar o marcador ali. Então, eu acho que a inteligência, assim, dentro de uma partida de futebol, ela realmente define. E isso, se você for ver, não só a inteligência, como a malandragem também, né? Você ser malandro, você também ser inteligente numa partida. A gente perdeu uma eliminação da Copa do Brasil, talvez por faltar um pouquinho de inteligência e malandragem da nossa parte. Talvez ali no momento que a gente fez 1-0, a gente, sei lá, demorasse para bater um tiro de meta, sei lá, demorasse para bater um lateral, uma falta. Isso também faz parte da partida. Isso todas as equipes fazem. Quando a gente tomou a virada, a equipe adversária enrolou um monte a partida. Então eu creio que muito faz parte, assim, é parte de inteligência, assim. O jogador está vendo a leitura, sabe que o marcador é, vamos pôr no meu caso, eu recebo uma marcação individual. Eu sou um cara inteligente, então eu tenho que tirar ele do meu setor para abrir espaço para outro companheiro. Só que daí o meu outro companheiro também tem que ter a leitura e a inteligência de atacar um espaço, porque sabe que ali tá um espaço vazio. Então eu creio que a parte da inteligência é primordial no futebol. E está faltando mais isso, no sentido assim, eu vejo muito jogador de antigamente falando que eles mudavam algumas coisas no jogo, porque eles viam que o que estava sendo, que tinha sido treinado, obviamente, antigamente não era tão tático, tão estudado. Mas tu falaste um pouco do falta da genialidade, mas mais do que genialidade, o jogador tomar a decisão, dizer, porra, cara, eu tô aqui e não tá rolando. O treinador disse para eu ficar aqui, mas eu tô vendo que não dá. Peraí, eu vou mudar. Eu jogar, fulano, vem, ocupa meu espaço aqui. Tá faltando mais esse, como é que eu vou dizer, esse culhão do jogador para às vezes fazer uma coisinha diferente do que o treinador mandou, ou até falar com ele, professor, aqui não dá. O jogador tá cheio de vontade, mas talvez está com pouca coragem, né? Entendeu o que eu quis dizer? Tem muitos jogadores Isso, cheios de entendi. Tá Cara, faltando? então, é o jogador que toma a decisão dentro do campo, né? Seja ela certa ou seja ela errada. Lógico que se você fazer alguma coisa contrária ao teu comando que dê certo, todo mundo vai achar que foi o treinador que mandou fazer aquilo. E talvez você faça alguma coisa e dê errado, é decisão tua que você tomou dentro de campo. No nosso caso, particularmente, o Itamar nos dá muita liberdade. Tá. Ele passa o que a gente tem que fazer, só que ele deixa bem claro para a gente, ó, eu dou para vocês a parte tática, técnica, eu passo da equipe deles para vocês, só que dentro de campo é vocês que tomam a decisão.
Exato. Então, inclusive, né, nos nossos jogos, assim, eu tive a infelicidade de errar um gol agora no começo do jogo contra o CRB, porque eu fiz outra função. Eu sou meia, né? Daí eu falei para o Ari, vai para o meio, flutua para o meio lá, vai lá, balança lá, vai, abre espaço lá. E eu fui pela função dele. E quando eu fiz a função dele, o lateral esquerdo deles não imaginou que eu ia entrar na área para finalizar. E eu fui lá e finalizei errado. Então, Mas deu teoricamente, certo. eu cumpri uma função, só não deu certo pelo último detalhe, que eu finalizei errado. Pois Mas, é, mas deu certo. Faltou o exato, gesto técnico correto ou a sorte. Mas a mudança que sim. vocês fizeram deu certo porque a oportunidade surgiu, né? Exatamente. Mas tomasse É, bronca de Itamar porque perdeu o gol ou porque mudou? cara, na verdade, levei bronca porque eu perdi o gol, né? Mas, como eu costumo falar e como eu falei para ele, falei, pô, errei, né? Foi uma falha técnica minha, mas só erra quem tá lá. Talvez se eu não fizesse esse movimento, a gente nem ia ter criado aquela oportunidade. Ele virou Aí, pra ti e disse: me desobedece, mas faz a porra do gol, cacete. é, Ele, ele tem esse lado duro, turrão dele aí, mas ele ele cobra é a gente bastante. resenha? Ele é resenha, Rui? Cara, ele é muito assim, ele é muito humano, coração, sabe? Mas ele é muito profissional também, ele gosta de tudo muito correto, ele cobra na hora que tem que cobrar. Como eu falei para você, eu trabalhei com ele em 2015, tô trabalhando de novo agora. É uma pessoa totalmente transformada, mais madura, mais profissional, mais humano. Antigamente ele era duro, cara. Antigamente ele era brutão, aqueles gaúchos bruto mesmo. Hoje não, hoje ele já vê mais o lado humano, já vê o lado atleta, já vê a responsabilidade também, né, que é vestir essa camisa. Então, é um cara sensacional, incrível. Vamos para a parte bobagem e para a gente ir acabando. Bobagem assim, coisas, né, do cotidiano. Já provou alguma comida? Nossa, De Belém eu ainda não tive coragem, até porque por causa da pandemia, né? Então eu tô bastante restrito em casa aqui, tenho três crianças, né? Então você fica com certo medo e também pela minha profissão, né? Eu não vou querer perder uma partida por às vezes correr o risco de pegar um Covid, né? Mas assim, eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu quis provar foi o açaí e eu dei uma colherada no açaí puro, cara. Que coisa ruim, velho. eu vou cortar, porque senão tu vai pegar o ódio dos paraenses xiita. Então, mas aí voltando a falar do açaí, eu agora já gosto, mas eu gosto com açúcar. Ah, pronto. Não, então ficará no vídeo, então. Então, eu Mas é já. isso, cara. Não precisa ser. Também não há necessidade do cara chegar em 2 meses e ser raiz do paraense também, né? Eu já. Hoje, para mim, assim, quando tem açaí no clube, eu já pego minha cumbuquinha lá e já boto para dentro o açaí, cara. Eu já. O sorvete de tapioca também gosto muito, muito mesmo. Eu acho que. Eu não lembro de ter, nos outros lugares que eu joguei, de ter sorvete de tapioca, velho. Mas olha, eu vou deixar para minha esposa, velho. Ela que gosta de provar as culinárias aí, ela vai provar bastante, porque aqui tem variedade, viu? Mas eu vou te falar duas coisas. Uma que tu pode comer de boa, que é o filhote, que é um peixe, come, que aí é de boa, peixe de rio, uma delícia, é peixe, não vai coisa. E a comida mais feia, na minha humilde opinião, é a mais gostosa, que é a maniçoba. Quando tiver de folga, quando tu não for treinar no outro dia, prova, Uhum. prova. Tá. É bom, Maniçoba, é bom. maniçoba, Maniçoba, maniçoba. é. Pergunta pra É, galera aí. Pergunta pro Perema. o pessoal fala bastante desse prato lá mesmo. Fala que é bom demais. Pergunta pro Perema. Ele vai te explicar. O Perema Tá. sabe do que eu tô falando. Beleza. É, e o que que tu... Assim, eu te perguntei antes, tu estava gostando daqui, tu falou, porra, tô, que é uma das preocupações, né? Ah, a galera Uhum. vai vir para Belém e tal. O que que tu olhou aqui e disse, cara, isso aqui é legal? Tu não está podendo ter o contato com o povo, assim, direto, por causa da pandemia? O que que Belém te mostrou que tu disseste, cara, eu não imaginava, é legal, é bacana, é calor, mas o calor humano é legal. O que que tu curtiu aqui? Então,
Eu acho que é basicamente nessa última frase que você falou, né? Devido à pandemia, essa situação do vírus, aí a gente acaba ficando impossibilitado, né? De você conhecer mais lugares, mais culturas, né? Da região, né? Mas, assim, o que me cativa todo dia é o carisma, é o carinho, é o autoestima do povo daqui, sabe? Que nem eu venho lá, eu sou do interior de São Paulo, mas a minha esposa é de Curitiba. É um povo totalmente ao contrário, ao inverso daqui, sabe? É um povo mais restrito, mais fechado, mais gelado, como diz, né? Então, esse lado humano do povo de Belém aí, eu particularmente sou uma pessoa também que eu sou muito autoestima, vejo pessoas na rua sem conhecer, do bom dia, da minha índole, da minha cultura, e isso eu acabei encontrando aqui, coisas que nos outros lugares, talvez, onde eu passei, tinha, não que não tinha, mas não tão quanto aqui. Então, acho que é essa que o povo de Belém está me conquistando. Rui, cara, primeiro, boa sorte, Obrigado. sucesso. Eu vi aqui, a gente está se conhecendo agora para a Nação Querosense. Eu conheci o Rui 5 minutos antes da gente gravar. E o que tu me demonstraste é que tu estás afim, tu estás motivado, tu estás gostando de estar aqui, tu sabes o que tu tens que entregar e tu sabes a pressão que tu vai sofrer, e essa pressão também pode saltar, como a gente falou, e virar idolatria. Eu te desejo toda a sorte do mundo, de verdade, que tu consiga, primeiro, ficar são, saudável, para conseguir fazer teu futebol acontecer, é o mais importante. E depois, irmão, que tu traga alegria para a Fiel Bicolor, que está passando um momento de transformação. Então, assim, sucesso, muito obrigado pelo papo, cara. Eu que agradeço, estou muito feliz, né, por poder estar falando aqui com vocês aqui. E como você falou, estou muito motivado, estou feliz, estou me sentindo em casa realmente. Sei da cobrança, sei do peso que é realmente vestir essa camisa e vou me doar dia e noite aí para que dias melhores virão, não só para mim particularmente, mas para torcida bicolor, para esse clube, para que a gente possa conquistar os objetivos traçados para a gente esse ano aí. Fica com Deus, um abraço. Valeu, então, meu irmão. Muito obrigado. Aí, ó, Nação Querosense, Fiel Bicolor que assistiu, deixa teu like, compartilha, dá moral para a gente estar trazendo outros grandes jogadores do Paysandu. Pronto, tá aí. Para a gente terminar, Rui, quem é o resenha? Quem é que é para eu trazer aqui que o homem quebra? Quem é o cara, Paulo? Traz que tu vai rir. Ele manja de futebol, mas tu também. Quem é o cara que tu me indica para eu trazer? Cara, um cara resenha bastante, assim, no nosso vestiário, assim, cara. Cara, tem muito, velho. Nosso vestiário, graças a Deus, assim, Diz bem dois. unido, né? Cara, o Eliezer é um cara resenha demais, já é conterrâneo de vocês aqui, né? É É um verdade. cara que motiva o vestiário, que põe o vestiário para cima, assim. Então eu vejo ele que vocês irão ter um papo bacana com ele e também entende muito de futebol, né? E, cara, o Israel, cara, o lateral direito, E tem aquele negócio cara. segura, cara, que lá é uma resenha e eu acho que seria interessante também aí vocês conhecerem um pouco mais do lado humano, né? Que, além de tudo, né, o conteúdo que também é falar um pouco sobre o lado profissional, mas também o lado humano, né? Então são duas pessoas aí bacana demais de conhecer. Mano, muito obrigado. Já vai aprender do Mano, que a gente fala muito. Foi pai d'égua. Foi muito pai d'égua o nosso papo. E eu espero que na próxima entrevista não, no nosso próximo bate-papo, lá pela Série C, já com vocês beirando a subida, tu já solte uns 2 éguas no meio do papo. Égua, Paulo? Não dá. Égua? Que aí tu já... Eu falei, ih, o homem virou paraense. Um abraço para Não, ti. Fala. não, se Deus quiser, a gente vai voltar a ter esse bate-papo bacana aí, já com os objetivos conquistados, né? E aí nós solta o égua, mano, mana, que uma amiga da minha esposa já chamou ela de mana. Eu falei, eu não estou entendendo mais nada. Pois é, eu queria que mandar também toda a saúde do mundo para ti, para tua família, tua esposa, tuas Obrigado, filhas. Espero que todo mundo obrigado, se adapte muito bem aqui, tenham dias e meses e anos, quem sabe, muito felizes aqui. Valeu, Rui, muito obrigado. obrigado. Tamo Valeu, junto. fica com Deus, um abraço.